iniciar esse quadro, vamos chamar desse quadro, esse de Papo com Eric, com chave de ouro. É com um cara que eu tenho muita honra de iniciar, mas eu quero explicar um pouquinho antes pra vocês o porquê eu fiz esse de Papo com Eric. Então, eu sempre ficava perguntando pro meu pai, o que o fulano gosta de ouvir? Qual foi o primeiro carro do ciclano? Então, aí meu pai disse assim, já que você tem o número deles, liga pra eles. Aí eu ficava meio sem graça, porque, eles deveriam estar trabalhando. Aí eu ficava meio sem graça. Aí eu queria agradecer ao tempo desse cara. Esse cara, quanto mais você acompanha ele, mais você passa a admirar ele. Então, de quem eu tô falando é meu grande amigo Marcelo Tonella. Então, vamos ao nosso primeiro de Papo com o Eric. Boa noite, Tonella. Boa noite, Eric. Tudo jóia? Muito obrigada por aceitar o convite do bate-papo, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E eu fiz esse bate-papo aqui porque eu sempre ficava, perguntando pro meu pai qual foi o primeiro carro do Tonella, qual a música que o Tonella gosta de escutar. Então, por isso que eu fiz esse bate-papo aqui. Legal, pode mandar bala, pode perguntar o que você quiser. Agora, tinha uma dúvida aqui minha, Tonella. Quando você percebeu que você ia trabalhar com carros? Eu sempre gostei de mecânica, de uma forma geral. Eu sempre gostei, desde que eu era molequinho, de desmontar os brinquedos. Eu ganhava um brinquedo, achava os primeiros 5 minutos era brincar de uma forma normal. Depois disso, eu já queria pegar uma chave de fenda, uma chave Phillips e ver o que tinha dentro para entender como é que funcionava. Claro que nessa mania eu acabei estragando muita coisa, né? Mas acabei aprendendo bastante também. Tonella, eu já desmontei alguns brinquedos para montar do jeito que eu queria. Tinha um Mercedes que eu desmontei o carro e pintei do jeito que eu queria, pintei a roda do jeito que eu queria. Então, eu fiz a mesma coisa que você fez, mas você desmontar para ver o que tinha dentro. Eu desmontar para eu meio que reformar do jeito que eu queria. Tá certo, e ficava bom? Ficava. Fica legal, é legal quando a gente consegue fazer alguma coisa assim, né? Tonella, qual foi o seu primeiro motor que você montou inteiro? O primeiro motor que eu montei inteiro foi de um Fusca, que era da Kátia. Foi um 1600. Mas antes disso, eu tinha desmontado parcialmente outros motores. Eu tinha feito tudo aquilo que hoje eu sei que não dá certo e que eu não recomendo que as pessoas fazem, e eu fiz. E eu quebrei a cara. Por exemplo, desmontar o motor e só trocar os anéis porque achava que ia resolver o problema de queimar óleo. Eu fiz isso. Então, hoje, quando eu falo, não faça isso porque não vai dar certo, não é porque eu acho que não vai dar certo, é porque eu quebrei a cara. Eu gastei dinheiro, eu perdi tempo desmontando, eu tive que fazer o serviço 2 vezes. Então, eu não é que eu acordei num dia e falei, estou com vontade de desmontar o motor e montar. A verdade é que a gente sente muito medo de fazer isso a primeira vez. Comecei devagar, eu comecei tentando colocar no ponto, mexendo num carburador com alguém me orientando. E aí depois é sempre a maior curiosidade de todas, como será que é o motor, né? Aí você vai num lugar, você tem a oportunidade de ver um motor desmontado, você fica olhando, você fica alucinado. Você fala, nossa, esses caras são muito perigosos, eles conseguem desmontar o motor e montar. E aí, devagarinho, em algum momento eu precisei tirar um cabeçote, aí você fala, nossa, eu consegui tirar o cabeçote, consegui colocar, regulei válvula e ficou bom. Aí você já começa a pegar confiança. Mas a confiança mesmo, vamos dizer, de eu fechar um motor por inteiro foi quando eu fiz um motor para o Fusquinha da Kátia. Foi um 1600. Tonella, eu sei que você já explicou isso no seu canal, mas qual foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi um Opala Commodoro 1979, prata, 6 cilindros, 250S. Um carro maravilhoso. Pelo menos é o que eu achava na época, né? Mas era um carro, pela época que eu comprei ele, era um carro já muito sambado. Já era um carro muito sambado.
E eu te explico por que eu quis ter um Opala. O meu pai, a maior parte da vida dele, ele sempre teve ou Opala ou Caravan, e todos 4 cilindros. Então, já era algo um pouco familiar para mim. Vamos dizer, o interno do Opala, o visual do Opala, o conforto, e assim por diante. Acontece que na rua onde a minha mãe mora, abriram na esquina da casa dela uma oficina de Stock Car. E isso a gente está falando há 35 anos atrás, mais ou menos. Então, os caras testavam os carros de corrida numa avenida, que era onde minha mãe mora, que é onde minha mãe mora. Então, imagina aquilo para um Marcelo Tonella com 14, 15 anos. O que não influenciou? Tá? Você vendo aquele carro e você achava que você ia ter um Opala, ia ter um Opala com motor daquele. Na época, você tem esse tipo de certeza, né? E óbvio que não. E aí eu acabei conseguindo comprar o Opala. Eu já trabalhava desde os 15 anos, juntei dinheiro, consegui comprar o Opala 6 cilindros que eu queria. Mas com certeza não foi um bom negócio, o carro não estava grande coisa e tal. Aí depois eu vendi e fui tendo outros carros. Tonela, e o seu primeiro Fusca foi um branco, né? Conta mais sobre ele. O meu primeiro Fusquinha foi um branco, foi quando eu comecei a namorar com a Kátia. Eu nunca tinha tido Fusca. E na época eu estava com outro Opala, 6 cilindros, um branco, 1982. E aí eu estava apaixonado pela Kátia, estou até hoje. Mas eu falei, a gente vai ter que casar. Vamos casar? Ela, não, vamos. Aí eu queria juntar um dinheiro. E não dá para você juntar dinheiro e ter um Opala ao mesmo tempo, porque o Opala gasta demais. Aí eu falei, vamos vender o Opala, né? Aí tinha um conhecido nosso do mesmo bairro que tinha esse Fusquinha. Ele tinha uma oficina mecânica no bairro, funilaria, pintura e mecânica. Era muito comum na época uma oficina que fizesse tudo. Aí o dono desse Fusquinha era dono dessa oficina e ele fez o Fusca para ele. Ele fez o motor, ele fez a pintura, a tapeçaria, e o Fusquinha era maravilhoso, maravilhoso. Para o modelo, para a tendência que existia na época, era um Fusquinha legal. Aí ele chegou para mim e ofereceu. Ele chegou e falou, você quer vender esse Opala? Vamos trocar no Fusca? E eu falei, que trocar no Fusca nada, eu não quero um Fusca e tal, eu não quis conversa com ele. Aí depois eu fui pegar a Kátia, a gente foi jantar, eu falei, o fulano ofereceu o Fusquinha dele pra gente. Aí ela falou, por que você não pegou? Meu irmão teve Fusquinha, que não sei o que, é legal. Na verdade, a Kátia me convenceu a ter um Fusca. Aí eu voltei, a gente jantou, depois na hora de eu deixar lá na casa dela, eu passei na casa dele, ele estava lá meio emburrado, porque eu tinha dispensado ele por causa do Fusquinha. Fui, conversei com ele, ela conversou e a gente acabou fazendo negócio ali no Fusquinha. O Fusquinha entrou como parte de pagamento no Opala. E aí foi outra paixão à primeira vista, né? Porque o que eu gastava em um dia no Opala, eu gastava durante um mês com o Fusquinha. O Fusquinha não quebrava, andava bem, dava para fazer tudo que a gente fazia com o Opala, era pequenininho, se você fosse comparar com o Opala. E aí eu fiquei com esse Fusca, a gente casou, e eu fiquei ainda um bom tempo depois de casado com ele. Foi bem legal. Acabei vendendo, me arrependi, porque na época que eu vendi ele, eu estava já com outro Opala, dessa vez um 3 marchas, 4 portas, 81, e aí eu vendi o branquinho, aí passou um mês, eu falei, nossa, por que eu fui vender um Fusquinha que é tão legal, né? Aí eu comecei atrás de outro Fusquinha, e aí eu encontrei o vermelho, e aí eu comprei o vermelho e está aí até hoje. Comprei em 95. Tonela, quando você decidiu que ia ser o Fusca que você mais trabalharia no seu canal? Em momento nenhum eu decidi isso. Na verdade, o canal é uma consequência de tudo aquilo que eu já fazia. Eu tinha um Fusca, tá? Eu tinha um Fusca, então o que eu quisesse demonstrar de mecânica, pelo menos num primeiro momento, eu ia mostrar no Fusquinha, que era o que tava mais à mão. Então, todos os meus primeiros vídeos foram feitos no meu Fusca vermelho. Depois, paralelo a isso, eu tinha a Uno também, eu mostrei muita coisa de Uno, o pessoal assiste até hoje, pede para gravar mais vídeos de Uno, não era esse da Bianca, era um 1.5 que eu tinha, e depois um Mille branquinho, bem parecido com esse bril da
da Bianca. Mas não é que foi nada planejado, não existe muito. Hoje é muito fácil eu falar para você, não, eu planejei. Não planejei nada. Eu não planejei nem ter o canal do jeito que ele é, para falar a verdade para você. Eu gravava os vídeos, eu comecei a gravar os vídeos porque antes disso eu fabricava o módulo de ignição, que você já deve ter visto, o módulo de ignição que eu faço. E quando eu vendia ele, eu vendia através do Mercado Livre e mandava um manual. Era uma folha impressa de sulfite, com desenho, com tudo, e as pessoas me ligavam e eu percebia que 80% das dúvidas das pessoas que me ligavam é porque elas não tinham nem aberto o manual, nem lido nada. E aí o que eu fiz? O YouTube estava começando a aparecer, eu falei, já sei o que eu vou fazer, todas as dúvidas eram relacionadas ao platinado, eu falei, eu vou gravar um vídeo só mostrando a regulagem do platinado. E foi o que eu fiz, eu nem envolvi o módulo nesses vídeos para não gerar mais informação ali que a pessoa pudesse se perder. Eu só mostrei a regulagem do platinado, tá? E a partir daí as pessoas compravam o módulo, eu já encaminhava um link do vídeo e falava, você tem alguma dúvida da regulagem do platinado, assiste isso daqui, que eu tinha gravado. Foi aí que o canal começou também. Aí depois disso o pessoal começou a pedir para mostrar uma regulagem de válvula, uma limpeza de carburador. Então não seria justo eu falar, não, eu planejei tudo isso. Não planejei, as coisas foram acontecendo um dia após o outro. E dá para você gravar um vídeo de regulagem de válvula? Dá, toma. Dá para você gravar um vídeo de limpeza do carburador? Pronto. E na época que eu finalizei isso, na minha cabeça eu falei, bom, está encerrado, não tenho mais vídeo para gravar, tudo que eu tinha para mostrar estava aí. E de fato não era mentira, na época era o que eu tinha condições de mostrar ali, não só eu já mexi em freio, já mexi em outras coisas, mas a dificuldade de você gravar um vídeo, fazer o upload era enorme, era um motivo de piada hoje se a gente for contar quantas horas demorava para um vídeo pequeno subir. Você se inspirou em alguém quando você foi fazer o seu canal? Não. Na verdade, quando você fala em inspiração, você não precisa necessariamente se inspirar em alguém. Mas quando eu percebi que o canal ele seria uma forma, uma ferramenta de comunicação e uma forma da gente poder compartilhar as informações, eu não vou te dizer que eu me inspirei em uma pessoa, porque não é realidade. Não tinha, na época, ninguém gravando vídeo, ou ninguém que eu pudesse falar, eu queria fazer alguma coisa nessa linha. Não, nada disso. O que serviu de inspiração para que eu pudesse gravar os vídeos era o que tinha acontecido mais ou menos uns 10, 15 anos antes, quando eu tinha meu primeiro carro e tal, moleque ainda. Desculpa. Eu tinha o meu primeiro carro e eu queria aprender alguma coisa. Aí você ia para a oficina, perguntava alguma coisa, o cara te botava para correr, o cara não queria conversa. Não, faz isso, faz aquilo, não. Sai daqui, moleque, ou então traz aqui que eu vejo para você. Não tinha esse contato que hoje em dia é uma coisa quase que normal, não só em oficina mecânica, mas em qualquer tipo de negócio. Hoje em dia as pessoas tratam muito melhor os clientes do que antigamente. Tá? Então, esse foi o primeiro ponto. Todas aquelas informações que me foram sonegadas num primeiro momento, que me causou uma frustração, pouco tempo depois, ou quase que ao mesmo tempo, eu comecei a encontrar muito das informações que eu precisava em revistas. Na época, o teu pai deve lembrar disso, tinha uma revista nos anos 80 que chamava Oficina Mecânica. Os primeiros anos dela foram maravilhosos. Era passo a passo para você aprender, por exemplo, trocar uma correia dentada, limpar o carburador, eventualmente até desmontar alguma parte de um motor, colocar o motor no ponto. Era uma revista maravilhosa. E foi daí para eu descobrir revistas americanas, foi um passo. E uma revista americana, pelo menos naquela época, hoje já está bem mais superficial o conteúdo, mas pelo menos naquela época era uma coisa muito parecida com aquilo que eu tenho a pretensão de mostrar no canal. Um passo a passo, sem sonegar informação. Tá? Então, você pegava, por exemplo, eu comprava muito uma revista que chamava CarCraft.
tá? Era uma revista americana que mexia com carros americanos, motores V8, eventualmente até aparecia um V6, um 6 cilindros. Mas a parte técnica dos caras era absurda. Eu nunca encontrei nenhuma outra revista, mesmo o que eu encontrei de CarCraft nos últimos tempos, ela não tem mais a mesma profundidade técnica que tinha naquela época. Então, se eu posso te dizer em um exemplo, quem foi a minha fonte de inspiração, as revistas americanas que eu tinha acesso na época, especialmente a CarCraft. Tonela, com o seu canal você conheceu um monte de pessoas interessantes, como o Chip Foose e irmão do Bruce Dickinson. Conta mais aí pra gente. Eu conheci você também, você está esquecendo de contar isso, né? Você está esquecendo de contar isso. Chip Foose eu conheci num evento dentro da 3M, aqui no interior de São Paulo, tá? Que eu fui convidado e a gente teve a oportunidade de acompanhar uma palestra e foi um negócio muito legal. Foi bem legal mesmo. O irmão do Bruce Dickinson, eu contei a história para o teu pai que ele estava relacionado àqueles Porsche Singer que a gente tinha conversado naquele dia, mas eu não conheci ele pessoalmente, não. Ah, Tonela, o Chip Foose te deu um desenho de Kombi, de uma Kombi. Sim, ele deu. Eu preciso procurar ele aqui, mas eu te mando uma foto depois. Pode ficar tranquilo. Além do Celso Portiolli, qual famoso gravou aí com você? Olha, de famoso que apareceu foi o Portiolli mesmo. Foi o Portiolli mesmo. E você, né? Quando você foi lá na oficina. Tonela, como é trabalhar com as suas filhas? É a melhor coisa do mundo. Meu pai diz isso também. É ótimo. E quando a gente tem opiniões diferentes, a gente não briga, a gente só tem algumas opiniões diferentes. Aí o meu pai acaba gravando o que eu quero. E é legal gravar com as suas filhas? É ótimo, é maravilhoso. A gente também, às vezes, diverge em algumas coisas, dependendo do que for, se é alguma coisa que eu estou mexendo ali da mecânica, muito provavelmente a minha vontade acaba prevalecendo, o que nem sempre é verdade, porque às vezes eu perco alguma peça, não enxergo direito, ela vai e acha. Então, quanto mais o tempo passa, mais ela está tendo, vamos dizer assim, uma autoridade. Agora, em relação à edição de vídeo, se eu faço alguma coisa que ela não gosta, hoje em dia ela nem me fala nada, ela já vai lá e corta. Então, isso daí está tudo na mão dela. E a gente se entende muito bem. Ela cuida de toda essa parte. Ah, Tonela, é por isso que eu comecei a editar os meus vídeos, porque o meu pai ele cortava muita coisa que eu não queria que ele cortasse. Ah, mas pode deixar ele editar, viu, Eric? Pode deixar, porque você vai ver que vai ter uma hora que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tonela, fora da oficina, o que você gosta de fazer? Tem algum hobby? Além das fotografias. Antes da gente começar essa gravação, eu estava andando de bicicleta com a Bianca. Não ando todo dia, mas sempre que a gente tem oportunidade, ela dá uma pressionada para que a gente possa dar uma volta. E agora, no finalzinho da tarde, a gente estava andando de bike. Além de fotografia, o que mais que eu posso te falar que a gente gosta? Eu tenho um aquário aqui, um aquário marinho, que a gente gosta bastante, cuida bem dele também. E tá bom, né? Porque essas coisas dão trabalho e gasta dinheiro. Tonela, e futebol? Qual é o seu time de futebol? Para falar a verdade, eu nem sei o que é futebol, cara. Eu não gosto de futebol. Eu não assisto, não gosto nem de Copa do Mundo, não assisto absolutamente nada. Futebol. Eu era tão ruim de futebol quando eu estava na escola, quando tinha educação física, que chegava ao ponto de nenhum time querer que eu ficasse no time. Então, normalmente ficava um japonês que também não gostava, ou um cara mais gordinho, eram os caras que ninguém queria pro time. Então, isso daí acabou... Se eu já não admirava, não gostava de jogar, eu acho que eu fiquei com uma má impressão do futebol, então eu não ligo para futebol, eu sou zero, absolutamente zero em futebol. Às vezes alguém chega na oficina, faz uma piada que eu sei que está relacionado
alguma coisa de time, eu falo, pô, cara, desculpa, eu não entendo o que você está falando. Eu sei que se foi uma piada, mas me explica, porque eu não entendo nada de futebol. Então, aquela rivalidade de um time para o outro, isso daí para mim, para não ficar um negócio sem graça, eu peço para o cara me explicar, porque eu sou zero à esquerda, literalmente, no futebol. E música? A gente já escutou uns vídeos passados aí, Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath. Conta aí pra gente. Eu gosto de rock, tá? Eu gosto de rock vamos dizer, de uma forma geral. Para mim, conforme o tempo foi passando, eu fui ampliando mais o leque de coisas que eu gostava, tá? É muito difícil eu falar, pô, isso aqui eu não gosto, isso daqui eu não quero ouvir de jeito nenhum, tá? Mas eu ouço bastante coisa, tá? O meu heavy metal não é o meu estilo preferido de rock, mas algumas coisas eu ouço de heavy metal também. Tonela, eu gosto muito de guitarra, eu quero aprender a tocar guitarra. Eu adoro heavy metal e alguns outros instrumentos também, quer dizer, instrumentos não, alguns outros tipos de músicas, mas só que é principalmente rock. E você já tocou algum instrumento? Não. A Bianca tem uma guitarra, ela começou a aprender, mas infelizmente por falta de tempo também acabou ficando um negócio meio parado. Isso daí eu acho que tem muita culpa minha também, porque por causa do nosso ritmo de trabalho. Tonela, voltando ao Fusca, o que você mais gosta de montar no Fusca? É o motor mesmo? O motor, eu acho que para todo mundo que gosta da parte mecânica, eu acho que a parte a peça, vamos dizer, que parece ser a mais desafiadora, tá? E se não a mais desafiadora, é a peça que fala com você, porque você ouve o ronco, ela te leva para o lugar, você acelera, ela responde, é a peça com a qual você interage, é o motor. Então, é fantástico. Por exemplo, eu já tive um 1300, eu tirei os cabeçotes, fiz o blueprint, aquilo que hoje eu mostro sem segredo nenhum no canal, tá? E é incrível você perceber a diferença. Isso é legal, tá? É muito legal. Você faz uma pequena modificação, vou regular a válvula, qual que é a diferença que deu? E, por incrível que pareça, você consegue perceber mais diferenças, mais nuances no motor fraco do que no motor mais forte. Então, por exemplo, nossa, antes ele não subia em terceira aqui, agora ele está subindo, tá? Sendo que se você pega um motor forte, ele já vai subir em terceira, fica mais difícil você ter aquele pelinho de sensibilidade para falar, nossa, eu acho que melhorou, não, eu tenho dúvida. Então, sim, o motor é o que eu mais gosto hoje, a nossa especialidade na oficina é construir motores e projetar motores que vão agradar cada cliente em particular. Um é um pouquinho diferente do outro, né? Então, a gente precisa sempre ver qual que é o estilo do cara para montar um motor que vai... Todo mundo que vai sair com o motor, independente de onde montar, vai sair feliz, vai sair contente. A questão esse cara tem que estar contente depois de um ano. Não adianta ele voltar depois de um ano, pô, esse comando realmente está embaralhando muito em baixa rotação, ou então, não, Tonela, você avisou, mas o consumo está muito alto, porque às vezes o cara escolheu. O problema maior normalmente está relacionado em receita, o comando de válvula que o cara escolhe. E normalmente, quando a pessoa não entende nada, ela acaba indo em receita de internet e ela acaba escolhendo um comando que ela acha que vai ficar bom. E às vezes você pode ver os vídeos, nossa, Tonela, só o comando original? Só o W100? Só, não vou além do W100, porque não é prático para o perfil dos nossos clientes, para a pessoa que quer andar diariamente, para a pessoa que quer viajar no final de semana com conforto. Eu não monto motor para ninguém ir para uma arrancada. Então, posso te dar um exemplo? Eu tenho um cliente, a gente montou um motor de uma Kombi, 1.835, um motor grande, entre 1.8 e 1.9, dupla carburação do Alan, MAF, tudo do bom e do melhor no motor. Numa Kombi. Essa Kombi fez uma viagem e fez 12 quilômetros com litro. A Kombi da Bianca não fazia isso. Tá? Nem a Kombi da Bianca fazia isso. A Kombi da Bianca, com dificuldade, fazia uns 8. Tá? Então, é muito legal. Eu não estou empurrando, o cara fala, fala aí quanto que o teu carro fez. Não, o cara te manda um zap e fala, eu não acredito que minha Kombi fez 12. Eu falei, pô, nem eu.
O que você menos gosta de fazer num carro? O que eu menos gosto de fazer num carro, eu acredito que é um retrabalho, é refazer alguma coisa que, de repente, eu não tenha feito certo num primeiro momento, ou, pior ainda, ou refazer alguma coisa que outra pessoa tenha feito errado e eu preciso refazer. E por que eu não gosto? Não é pelo trabalho em si. Não, Travou de novo aí, Tonel. então, é muito complicado, porque às vezes o cara chega, o carro do cara está com um defeito ali que você percebe que foi. Um exemplo, vai, a bobina do Goemi. Então, o cara já gastou com a bobina, o cara já gastou com não sei o quê, já gastou com não sei o que lá, o carro chega lá, meu carro está falhando. Você sabe que é a bobina. E aí você vai falar para o cara, mas eu acho que essa bobina não está funcionando. Não, mas eu troquei ela faz um mês. Você trocou, mas não é a bobina certa. Esse lance de você ter que, vamos dizer, quase que justificar a necessidade do cara fazer o reparo é uma coisa que eu acho que não é legal. Tá? Felizmente não é muito comum isso acontecer. O normal, a pessoa às vezes chega lá, para dar o mesmo exemplo da bobina do GML, eu trouxe aqui para você arrancar isso aí. Trouxe o carro aqui para você arrancar. Mas às vezes a pessoa não acompanha o canal, ou foi uma indicação, você fala uma coisa dessa, no primeiro momento a pessoa estranha, porque ela acaba tendo que gastar dinheiro duas vezes. Pelo menos quando ela gasta da forma certa, ela não vai mais ter prejuízo. Mas eu acho que basicamente é isso. Serviços, não tem serviço que eu não goste de fazer. Tem serviços que eu abro mão hoje de fazer na oficina pela quantidade de motores que tem para a gente montar. Então, um exemplo que eu posso te dar, a parte de suspensão, se o carro for lá só para fazer uma suspensão, eu não tenho condições hoje de fazer, eu tinha no primeiro ano da oficina, a gente direciona para o SEIC e assim por diante. Então, a nossa parte está mais, hoje, especializada em construção de motores e regulagem. Tonela, o meu pesadelo realmente no Fusca foi o varão de câmbio. Isso aí é o pesadelo para qualquer um. É o pesadelo de qualquer um. É terrível. E o pior, tem coisa pior que o varão de câmbio. É quando o túnel está podre, tá? É quando o túnel está podre e o conduíte do cabo da embreagem ou do acelerador, ele apodreceu. E às vezes a pessoa não emendou ou não fez a troca da forma correta. E é incrível. Você vê o carro com a pintura queimada, amassado, um pouco torto, isso está intacto. Você quer ver onde está o problema? Às vezes é aquele carro que está com a pintura polida, faixinha branca no pneu, placa preta. Você tira o carpete, olha o túnel do carro, está um fiasco. Não é a regra, mas infelizmente, quando você vê um negócio desse, você fala, esse cara, alguém enganou ele. Porque quando você vê um carro, por exemplo, com placa preta, lindo, de pintura, todo cheio de adesivinho e tal, você imagina que o conjunto mecânico ele está acompanhando a estética. E, infelizmente, muitas vezes não é o que acontece. A ponto de ter casos de eu ter que chamar o dono lá de volta, isso já aconteceu, infelizmente. O cara deixou um 69 lá, branco Lotus, você olhava o carro por fora, você queria comprar o carro. Quando eu comecei a mexer no carro, eu percebi que o túnel estava completamente podre e não tinha mais o conduíte da embreagem. Eu consegui trocar o cabo da embreagem com a gambiarra que tinha lá e falei para o cara, você vai ter que ir para uma funilaria urgente. Não, mas não pode ser, eu paguei tanto no carro. Mano, mas você vai ter que ir para a funilaria, cara, porque isso aqui é uma parte que você não consegue ver. Infelizmente, quando você vai comprar o carro, ninguém consegue ver. Não tem como você chegar para o cara, posso ver teu carro? Pode. Deixa eu arrancar o carpete do túnel aqui, mesmo que ele rasgue, porque eu quero olhar se o túnel tem uma emenda de solda, alguma coisa assim. E, infelizmente, a gente está num nível que os carros estão tão velhos que isso daí provavelmente vai ser uma boa pedida. Se eu gravar um vídeo de como comprar um Fusca, dicas para como comprar um Fusca, provavelmente vai ter essa de tirar o carpete para ver o estado real do túnel ali por baixo de toda aquela Zé Frizinhagem. Tonela, qual carro você sonha montar, mas nunca montou? Montar, você diz o motor? Não, eu digo a parte toda do carro, tudo do carro. Olha, o carro dos meus sonhos é um Porsche 911, antigo.
dos anos 70. Esse é o carro dos meus sonhos, refrigerado a ar, de preferência com carburadores ainda, porque eu sei que eu vou ser muito feliz com ele. Mas é um sonho que, de novo, quando eu tinha o Opala, eu estava certo, tinha certeza, não, mas eu vou ter um desse, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro, eu vou ter um desse. O tempo vai passando, você vai ficando velho, e você percebe que você começa a se contentar. Chega uma hora que você fala, não, eu não quero ter, eu não preciso ter isso, porque isso daí vai ser uma dor de cabeça infinita para mim, infinita, porque peças são caras. Imagina a dor de cabeça de você descobrir um caninho do cabo da embreagem solto dentro do túnel de um carro desse. Não é um Fusca já é complicado, imagina num carro desse. Ou você precisa de uma peça que não tem, você vai ter que gastar uma grana violenta. Então o tempo vai passando, você entra não é num conformismo, mas você começa a se sentir mais confortável falando, não, eu prefiro continuar tendo livros, lendo a respeito, ou quando eu for num lugar encontrar ter a oportunidade de olhar, talvez até conversar com o dono, mas eu não quero esse tipo de dor de cabeça para mim. Então, essa vontade, vamos dizer, de ter, eu já não tenho mais. Tá? Eu me contento com as coisas que eu tenho. Eu acho que vamos dizer, o esforço, o tempo que eu investiria nisso e a grana que eu investiria nisso não justificaria o que o objeto em si representa para mim hoje. Daniela, você já imaginou que você teria um fã novo com a minha idade, fã criança? Olha, eu já imaginei sim, e eu posso te falar por quê. Porque às vezes, quando a gente faz um encontro ou vai nos encontros, os pais acabam indo com meninos ou meninas mais ou menos da sua idade, um pouquinho mais velho, e que tem Fuscas, inclusive, como você. Tá? E que tem Fuscas, inclusive, como você, com 9, 10, 11, 12 anos. E por quê? Porque, vamos dizer, com as pessoas com as quais eu conversei, é um projeto que a família vai realizar, o pai vai realizar com o filho ou com a filha, até que tenha a possibilidade ali de tirar carta e dirigir. Então, sim, isso daí eu imaginava sim, porque eu já encontrei bastante fãs mirins nos encontros, mas nenhum que tivesse um canal exclusivo para Fusca igual a você. Daniel, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. De nada, eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer participar. Então, galera, a gente vai finalizar nosso papo com o Eric de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir meu canal e até a próxima de papo com o Eric. Tchau! Tchau!